Um estudo feito pela Ipsos Mídia com consumidores de todos os estados brasileiros revelou o que define a influência de uma marca e quais são as marcas mais influentes do Brasil. Em nossa vida hoje, na sociedade brasileira e no mundo, a influência é cada vez mais importante, porque a liderança que nós buscamos em nossas vidas já não se conquista por autoridade. A autoridade sistematicamente está sendo contestada. Você tem que justificar por que tem que fazer isso, por que a decisão foi essa, por que esse produto é o melhor produto na marca, no mercado, porque essa marca é relevante para mim. Você não pode só decretar, você não pode só decidir, tem que influenciar as pessoas para que eles entendam, sejam convencidas de que realmente essa decisão, esse produto, essa marca é a mais relevante para eles. Então, por isso a influência é fundamental no nosso mercado. Hoje trazemos um estudo que mostra a importância da influência em marketing com as marcas, mas na realidade isso acontece em nossa vida cotidiana, em todos os aspectos da nossa vida. A gente foi entrevistar, na verdade, 1000 consumidores. A ideia era sempre representar a população brasileira, então a gente foi para todos os estados do Brasil, na proporção que eles estão distribuídos na população. A gente entrevistou as classes A, B e C, entrevistamos homens e mulheres de todas as idades, justamente porque a gente queria ter um estudo robusto e ter a opinião de todos os consumidores brasileiros representados aqui de alguma forma. E é um estudo inédito aqui no Brasil. É a primeira vez que a gente traz para o Brasil. Ele nasceu no Canadá há 3 anos, ele é feito em 16 países, então é 2/3 do PIB do mundo, e a gente trouxe ele para o Brasil esse ano e vamos fazer no próximo ano, justamente para que a gente possa acompanhar a influência agora como um pulso aí do mercado brasileiro. Esse ranking, ele traz pra gente algumas novidades e algumas não novidades também, né? Então a gente tem, por exemplo, no topo desse ranking o Google, que é a marca mais influente, mais valiosa no mundo inteiro. E ao mesmo tempo a gente tem também algumas marcas locais. Então a gente vê Natura, a gente vê Brastemp, a gente vê Havaianas como marcas super fortes dentro do nosso ranking. Então acho que ele junta duas coisas, né? A força de algumas marcas globais, principalmente no setor de tecnologia, mas ele traz também uma força de marcas locais, né, que mostram que o brasileiro ele se orgulha das suas marcas e essas marcas locais trabalham com a brasilidade para conversar com esse brasileiro e gerar influência também. O que faz uma marca ser influente? Na verdade é um conjunto de coisas, né? Então o nosso estudo ele vem trazer 6 fatores que vão dizer então que são os fatores de sucesso para se conquistar a influência. Então uma marca ela precisa ser, antes de tudo, relevante, porque se eu converso com o meu consumidor, né, e o meu produto, o meu discurso não é relevante para ele, eu não consigo gerar influência, mas eu posso ser também uma marca que traz confiança, uma marca que traz presença, uma marca que é trendsetter, que é inovadora, né? Uma marca que é vista como líder. Então é um conjunto de fatores que vai tornar uma marca influente. E por isso ela não precisa abraçar o mundo e conquistar todos esses fatores. Ela pode, de acordo com a sua estratégia, escolher um caminho que a leve à influência. Mais que parceira, a Havaianas é cúmplice de todas as graças, de todo o humor, do jeito do brasileiro. Em primeiro lugar, é a primeira marca, né, se você considerar o segmento de vestuário, de calçado, onde ela se insere. Tem a 7ª no geral, mas é a primeira no segmento e única. Isso é muito importante. Eu acho que é todo o trabalho que foi feito em relação à marca, do reposicionamento, que já tem 20 anos, que começou em 94, mas não terminou ainda, porque é uma coisa dinâmica, né? Ter ouvido o consumidor, né? Continuar ouvindo, continuar dialogando com o consumidor, que lá, há 20 anos atrás, pediu, não explicitamente, mas demonstrou que queria um produto monocromático. Era o pessoal que virava sandálias para ter um produto monocromático. A gente atendeu e aí foi o começo de um produto que deixou de ser uma commodity para ser um acessório de moda. Deixou de ser commodity, não falei errado, ela continua uma commodity em alguns modelos e ela é também um acessório de moda. Talvez este seja o segredo. Simples de falar, mas envolveu muita energia, muito trabalho, investimento da parte da empresa e continua envolvendo. Para que eu preciso do que eu não preciso? Para que alguém precisa do que não precisa? E aí você vai querer conhecer Soul, uma linha pioneira que convida a um novo jeito de consumir. A gente fica muito feliz com esse ranking
E acho que o que faz a Natura ser uma das mais influentes no Brasil é exatamente essa consistência e esse acreditar, praticar e viver, né, toda a sustentabilidade e todos os nossos valores e crenças, assim. A Natura mesmo no começo, assim, a gente teve algumas dificuldades, né, a gente nem existia o termo sustentabilidade ainda, e a Natura já praticava mesmo sem existir esse termo. Então, todas as nossas ações, nossos produtos, serviços e o relacionamento com a consultora é toda baseada nessa consistência. Eu acho que o Google é influente porque ele ajuda as pessoas, né? A tecnologia tem uma presença super importante no ranking, tanto local quanto global. É o símbolo de uma nova era, né? A tecnologia do bem, que vem ajudar os consumidores a viverem melhor. Eu acho que o Google ajuda as pessoas a viverem melhor, é por isso que ele tem uma influência positiva na vida das pessoas. Algumas marcas que são top of mind não entraram no ranking dos 10. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Ser influente não é só ser top of mind, né? A gente até usou o top of mind da Folha para construir o nosso portfólio de 100 marcas, mas nem sempre eu estar na lembrança do consumidor significa que eu sou influente. Então eu acho que é isso. Também é um aprendizado para as marcas, né? É claro que é legal ser top of mind, ser lembrado, mas justamente se eu sou lembrado, mas eu não passo essa referência para o consumidor, né? Se eu não sou relevante para ele, eu deixo de construir essa influência.